Bom dia a todos e a todas. Agora é norma falar assim, né? No meu tempo eu falava todos, contemplava todo o gênero, mas vamos modernizar. Bom, eu sou o professor Luiz Carlos de Campos, o diretor do sindicato, e estou aqui para coordenar essa mesa, onde nós teremos aqui a professora Valquíria Vilas Boas, da Universidade de Caxias do Sul. A professora Valquíria, assim como eu, é física. E bom, ela tem um currículo, eu não vou ler o currículo dela, vou falar só das últimas atuações, que eu acho que é o que importa. Ela tem, ultimamente, trabalhado em pesquisas sobre novas metodologias na educação e engenharia, assim como eu. E eu fui o responsável pelo convite à professora Valquíria. E, atualmente, ela participa de vários congressos, eventos. Nós fazemos parte do mesmo grupo de trabalho na Universidade do Minho, em Portugal, que hoje é um simpósio, um congresso anual que tem se destacado na Europa. E a professora Valquíria, ela também é chair de um congresso, um workshop, né, da Universidade de Aalborg, na Dinamarca, o Active Learning Education, o ALE. E ela tem sido keynote speaker em vários congressos. Então, ela, na Universidade de Caxias do Sul, ela vai falar mais com vocês, ela desenvolve pesquisa nessa área de metodologia ativa para a educação e engenharia, além de desenvolver projetos e pesquisas em capacitação docente para a utilização dessas novas abordagens na área de educação e engenharia. Ela tem uma experiência muito grande e vai desenvolver uma oficina com vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque é um trabalho que pode ser utilizado facilmente com todos os alunos, né? E também é uma dinâmica de grupo muito interessante. Tá, ok? Professora Valquíria, seja bem-vinda ao Sindicato dos Professores de São Paulo. Esse é o nosso 5º congresso. Nós já realizamos congressos em várias áreas da educação. E este, especificamente, está voltado para o ensino de ciência na área de física e química. Então, eu tenho certeza que vocês vão aproveitar. Um bom trabalho para todos. E, professora Valquíria, por favor. Bem, então, bom dia a todos e a todas, né? Quando a gente manda um e-mail, a gente põe um @ hoje em dia, porque aí pega todo mundo, né? Mas, como disse o Luiz, realmente eu acho muito importante esse respeito aos gêneros, né? Por que não? Porque todos só. Mas, enfim, isso à parte. Obrigada, Luiz Carlos, pela indicação do meu nome. Obrigada ao Sindicato de Professores aqui de São Paulo pela acolhida, pelo cuidado, a Maria Sofia de Aragão, a Neuza Mello, enfim, ao professor Luiz Antônio Bartagli, né? Enfim, a todos que proporcionaram a minha vinda até aqui. Eu tenho sido muito mimada e isso é muito bom, né? De vez em quando a gente ter esse prazer de ser mimado. E vim aqui, então, compartilhar com vocês um pouco dessa experiência que eu venho acumulando nos últimos 15 anos, né? Eu era uma professora de física assim, bem tradicional, né? Como eu aprendi com os meus professores, mas, em algum momento da minha vida, eu tive contato com coisas diferentes e fiz essa mudança, né? Então, em respeito aos que estão aqui que conseguiram vencer o trânsito, eu acho que a gente tem que começar quanto antes, e aí eu vou falar um pouquinho, então, de mim aqui, talvez bem rápido, depois da introdução do Luiz. Vamos ver se eu acerto mexer com isso aqui. Então, o principal objetivo é compartilhar com vocês, né, alguns fundamentos, estratégias e métodos de aprendizagem ativa que têm sido usados hoje em dia no ensino médio e no ensino superior. Mais no ensino superior do que no médio, mas já o ensino médio está começando, os professores estão começando a usar,
né? E a programação que eu tinha feito aqui, pessoal, eu não consigo ficar sentada, tá? Então eu vou descer aqui, se vocês não se importam. Eu vou descer aqui, eu vou ficar aqui mais perto de vocês. Então, eu queria conhecer um pouco todo mundo, né? Falar um pouco de mim, apresentar algumas características sobre os nossos estudantes de hoje, né? Pelo menos as que dizem, as que estão escritas por aí nos documentos, falar um pouco sobre aprendizagem ativa, e apresentar algumas estratégias e alguns métodos, né? Eu não vou ter tempo hábil aqui de falar sobre cada um dos métodos, porque me foi pedido uma geral, né? Tá? Enfim, e no final eu reservei para vocês um desafio, porque na aprendizagem ativa uma das habilidades mais importantes que a gente tenta desenvolver é a questão do trabalho em equipe. Então, eu trouxe aqui para vocês essa questão de uma dinâmica para a gente realmente vivenciar um ambiente de aprendizagem, né, onde a gente usa uma estratégia de aprendizagem ativa. Tá certo? Bem, então eu venho lá de Caxias do Sul, eu sou paulista, eu sou de São Caetano do Sul, mas hoje eu moro em Caxias do Sul. Então, quem vai para Caxias do Sul, um dos monumentos lá é um casalzinho de imigrantes com um bebezinho no colo. Quem vai para São Caetano, vocês encontram... Você é de São Caetano? Bom, então, minha conterrânea. Primeira coisa que você vê quando você entra em São Caetano, se entrar ali pela Delamare, você vê o casalzinho com o bebezinho no colo. Então, é muito interessante, né? Porque eu digo que eu saí de São Caetano do Sul para Caxias do Sul, as duas cidades têm um monumento ao imigrante italiano, né? Porque as duas cidades são italianas. Bom, nasci em São Caetano, vivi lá muito tempo, depois me mudei para São Paulo, e, enfim. Mas Caxias do Sul ela tem uma característica muito interessante. Ela é o segundo polo metalmecânico do país. E, como tal, existe lá um CNPJ para cada 12 habitantes. Então, dizem que é como aquela região da Suíça, norte da Itália, lá na Europa, né, que tem a maior concentração de CNPJs. Isso não quer dizer que todas as empresas estão atuando, principalmente agora, na crise. Mas, enfim, de qualquer forma, é o segundo polo metalmecânico e, portanto, né, as escolas de engenharia lá, a princípio, são uma necessidade, certo? Bom, essa daqui é a Universidade de Caxias do Sul. A Universidade de Caxias do Sul é aquilo que é dito universidade comunitária, né? Então, ela é uma universidade privada, sem fins lucrativos. Hoje, os números da universidade... Eu vou ver se eu acerto aqui. Está aqui. Nós temos 24 mil estudantes. Nós perdemos muitos estudantes com a crise, tá? Infelizmente. 4 mil desses estudantes são de engenharia. Nós temos 920 professores, 980 funcionários, mais de 70 cursos de graduação, 15 programas de pós-graduação estrito sensu, sendo 7 doutorados, 10 mestrados acadêmicos e 6 mestrados profissionais. Tá? Eu, bem rapidinho, como disse o Luiz, eu sou física, né, estudei na USP, fiz mestrado, fiz doutorado na USP. Eu era aquilo que se chama de física da matéria condensada, trabalhava com materiais magnéticos, era a tal da física dura, né? Tá? Mas eu sempre gostei de dar aula. Então, tudo que era porcaria que acontecia lá no Instituto, depois que eu virei professora lá, eles me mandavam para consertar. Né? Então, tinha problema no Instituto de Química, manda lá a Valquíria. Tinha problema na Geologia, manda lá a Valquíria. Né? Já que ela gosta de ensinar, coloca ela lá para ensinar nesses lugares onde o pessoal está querendo tirar as físicas. Né? Então, era assim que acontecia. Aí, num determinado momento, eu fui passar 2 anos nos Estados Unidos e eu fui professora visitante nessas duas universidades, na Universidade de San Diego e no Evergreen Valley College. E foi aqui em San Diego que, pela primeira vez na minha vida, eu ouvi falar de aprendizagem ativa. Eu nunca tinha ouvido falar naquele negócio. Active Learning. Eu cheguei lá, o professor que eu fui substituir, ele estava se aposentando, né? Eu fui só como visitante, mas fui substituir um professor que estava se aposentando. Ele chegou para mim e falou assim: olha, tudo isso aqui que está dentro da sala é seu. Então, eu herdei uns 100 livros de física, dos quais pelo menos 50 eram de ensino de física. E eu fiquei fascinada com aquilo, né? E aí eu comecei a olhar tudo aquilo. E ele: você pode levar para o Brasil de volta quando você for embora. Eu falei: tá bom, obrigada. Né? E assim foi que eu fui apresentada a aprendizagem ativa. Né? Aí, quando eu voltei, por uma questão familiar, eu tinha 3 filhos pequenos, eu fui convidada para dar aula na Universidade de Caxias do Sul, para montar um mestrado lá, e lá fui eu, com a família toda, né, e meu marido, a gente foi para Caxias. Lá eu inventei o projeto Engenheiro do Futuro e um programa chamado Encorajando Meninas em Ciência e Tecnologia. Montamos um mestrado em Ensino de Ciência e Matemática,
né? Hoje a gente está lá há 4 anos com esse mestrado. Tá? Sou membro do Active Learning Engineer Education, como disse o Luiz, porque fui obrigada a dar aula só para os engenheiros, né? Então eu tive que ir atrás de saber o que eu faço para formar melhor essa engenheirada que a gente vai ter aí, né? E, enfim, nesse tempo eu acabei conhecendo um monte de gente, faço parte do Consultative Committee do Aalborg Center for PBL, sou do Editorial Board do European Journal of Engineering Education, enfim, essas coisas aí que acabam engrossando o currículo da gente, né? E acabam dando alguma experiência, porque você tem que revisar artigo, você tem que participar de congressos e interagir com essas pessoas todas. Então, essa daí sou eu, tá?